Olha, agora falando de coronavírus, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho assinaram uma recomendação conjunta para que o governo do estado e as prefeituras municipais se abstenham de adotar quaisquer medidas tendentes a flexibilizar o isolamento social da Covid-19. O documento foi assinado hoje e leva em consideração o boletim epidemiológico de 20 de junho passado, que revela uma taxa de ocupação total de 97% dos leitos de UTIs públicas e 86% de UTIs privadas. Em coletiva de imprensa online, o Procurador-Geral de Justiça, Aildo Leite, afirmou que, caso o governo do estado não atenda à recomendação, o Ministério Público pode entrar com ação para garantir a não retomada da economia. Vamos assistir a um trecho da fala de Aildo Leite em áudio e vídeo. Um entendimento para que esse retorno das atividades, né, da atividade econômica, daquelas áreas não essenciais, ele só ocorresse com bastante segurança e essas condicionantes que a gente falou, epidemiológicas e sanitárias, atendidas. Todavia, não foi possível, neste momento, chegarmos a um entendimento, a um consenso, tendo sido necessária a expedição dessa recomendação. O Ministério Público, como disse, tanto quanto possível, busca o entendimento. Não sendo possível, vamos pelas vias da recomendação e, se for necessário, não sendo acatada, da ação judicial, que poderá também ocorrer. Ainda há um espaço de tempo para o diálogo, porque a recomendação se vence até amanhã. O Estado diz que vai analisar a recomendação e nos informará se a acatará ou não. Eu vou começar pelos ouvintes do YouTube, pedindo que quem está no chat aqui, temos 400 pessoas, 400 equipamentos pendurados aqui no YouTube, que você manifesta aí no chat. O que é que você acha que a governadora deve fazer com essa recomendação? Você decide. Ignorar solenemente, acolher integralmente? Mande sua participação, dê sua opinião, escreva, que vamos já começar na hora dos abraços, retransmitir algumas mensagens. Enio, o tom da recomendação é uma coisa que me deixa já surpreso. É uma ameaça, né? Antes de... Porque, assim, considerando, eu vou primeiro trazer a coisa antes de dar minha análise e opinião. Aí, no final, antes do principal, considerando que constitui crime expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então, já deixa claro que se a governadora não atender a recomendação... E aí se fala, aí como disse na coletiva, que vai ajuizar a ação, informando, afirmando que a governadora cometeu crime contra a saúde, contra a vida da população. Ponto 1. Ponto 2, esse pessoal todinho teve uma reunião com o governo na sexta-feira. Sexta-feira passada houve uma reunião, eles acompanham como é que está a evolução do quadro da pandemia. E nessa reunião o governo sinalizara que no dia 24, depois de amanhã, iria retomar as atividades. Olha, o governo tinha decidido que ia retomar as atividades, dia estar fechado já. Até que veio essa recomendação que une todos os ministérios públicos e o governo agora recuou de sua decisão. Ainda não sabemos o que o governo vai fazer, se vai ignorar, se vai começar a implementar esse plano ou se vai acolhê-lo na íntegra o texto do MP. Eu já apurei, inclusive, que nessa semana o governo vai abrir mais leitos de UTI, inclusive, para ver se consegue ampliar a margem ali, porque o texto fala que não se deve abrir, não se deve ter retomada gradual enquanto não houver 30% de leitos de UTI para tratamento de Covid disponíveis. Aí esse é o contexto. Aí vamos para os fatos. Meus lindos, pelo amor de Deus, a gente está discutindo aqui, sabe o que é? Papel, assim, burocracia. Porque a retomada da economia já está na rua. O isolamento já não é mais cumprido. O próprio texto do MP diz que o isolamento
social fica em índices de 40%. As pessoas já estão na rua, as pessoas já estão trabalhando, os informais já estão produzindo, não porque se proponham ao interesse de descumprir o isolamento social, mas porque precisam sobreviver. Aliás, os informais, que movimentam boa parte da economia, infelizmente, não são eles os responsáveis por arrecadar os impostos que pagam os salários dos promotores e procuradores que subscrevem a nota. Não são eles. Porque se fossem eles, a coisa ia ser ainda... Imagina os informais produzindo, angariando impostos para os cofres do Estado, que iriam abastecer as folhas de servidores de todo mundo. E antes de depender, pela vontade do que está na nota, que essa condição de hoje ia prevalecer por muito tempo. E é assim que eles pensam. Porque, Enio e Ciro, o texto, tem uma hora que o texto fala assim, que essa recomendação se dirige aos atuais prefeitos e aos próximos. Os próximos prefeitos assumem em janeiro de 2021. Então, esse pessoal já sinaliza que eles já estão pensando a longo prazo. E aí é muito fácil eu estar na comodidade do meu escritório com a minha equipe trabalhando em home office, tentando administrar questões de tem que cumprir o isolamento. É muito fácil, porque no final das contas o penalizado é a sociedade. A sociedade, Enio e Ciro, ela é penalizada ou se a governadora decidir acatar a recomendação, ou se decidir não acatá-la. Porque, como eu pontuei já, a economia está na rua, retomada. As pessoas estão produzindo. Quem não está produzindo é quem tem direito de arrecadar, que tem a obrigação de arrecadar impostos. E não é mais admissível que cheguemos aonde nós já estamos, em um ponto em que estamos, com um setor produtivo travado, não podendo produzir, enquanto esse setor já apresentou planos em que comprovem, que indica que é capaz de retomar as atividades de maneira responsável. É como se os MPs não confiassem, não pudessem confiar Agora sabe o que eu fico imaginando, Ciro e Dinarte e ouvintes? A situação da governadora, né? Se por um lado ela é cobrada pelo setor produtivo para abrir o mais rapidamente possível o comércio, a retomada da economia, por outro lado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho fazem essa recomendação e no final eles ainda dizem assim, como o Dinarte falou. O Ministério Público destaca que constitui crime expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Delito que pode ser praticado pelo gestor que promoveu o relaxamento das regras de isolamento social sem observar as prescrições da OMS, a Organização Mundial da Saúde, das autoridades sanitárias estaduais e dos especialistas em epidemiologia. E aí? Como é que fica? Já imaginou como é que fica a governadora? Ela está literalmente entre a cruz e a espada. Não, Fátima com certeza vai sair daí com a inimizade. Uma inimizade que vai carregar pelo resto do governo. Porque veja só, de um lado o Ministério está dizendo que se ela tomar uma atitude que não seja, que não prorrogue esse confinamento por mais tempo, ela vai estar incidindo num crime. Por outro lado, tem um setor produtivo dizendo, gente, pelo amor de Deus, a gente tá precisando abrir as nossas portas. As pessoas estão perdendo o emprego. O governo federal não está mais ajudando a gente a pagar a folha no final do mês, né? O governo federal também tem o seu limite de ficar bancando as empresas, bancando o salário dos empregados, entendeu? Então, quer dizer, todo o setor produtivo também está sufocado. Então aí, você imagina a situação da governadora. De um lado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho. Do outro lado, o setor produtivo e a população, querendo que se retome a atividade econômica o mais rapidamente possível. Como é que fica? Mas aí, Enio, essa é uma questão, como vou incorporar aqui o Gustavo Negreiros. Isso aí, em boa parte, é culpa do governo do Estado.
que cá para nós, vamos lá. O Ministério Público tem sido parceiro, pelo menos o Ministério Público Estadual, um parceiro incondicional do governo do Estado. Quando foi pedido lá atrás, questionado a possibilidade de lockdown, o Ministério do decreto, questionado alguns pontos do decreto, como por exemplo a proibição de carreatas, o próprio Procurador-Geral de Justiça, Eldo Leite, passou por cima do promotor, do Wendel Beethoven, e disse, não, o decreto está certo, o governo do Estado tem que mais é que bloquear mesmo e impedir isso. E o Ministério Público vem sendo parceiro do Estado desde o início, inclusive na coletiva, ele até apontou a fala do procurador Eldo Leite foi muito até assintomática em certo ponto, que ele falou que como se já tivesse perdido a paciência com o governo do Estado, porque o Ministério Público tem sido parceiro, inclusive, na redução de burocracia para o surgimento de novos leitos. E parece que perdeu a fé que o governo do Estado vai conseguir, inclusive na fala da promotora Yara Pinheiro, que é a que atende mais a área da saúde, ela demonstra assim que o Estado não tem mais capacidade de abrir leitos, não. E a gente veio falando isso da semana passada quase toda, dizendo que 13% dos leitos que o Estado tem estão bloqueados por falta de insumo, de equipamentos e de pessoal. Ou seja, o Estado tem leitos, mas não consegue fazer esses leitos funcionar. 13% já é quase metade da meta que o Ministério Público quer, não é? De 30% livre? Então a situação é muito grave. Agora, por outro lado também, a insatisfação dos empresários não é só com a situação do Estado, não. É com, como o Dinarte falou, é com a situação formal desse problema todo. Hoje eu passei pelo Alecrim. Várias lojas fechadas e todos os ambulantes e informais na calçada trabalhando normalmente. Ou seja, você vai lá, você paga seus impostos, você faz tudo direitinho e você está impedido de trabalhar. Porque o governo do Estado compreende, baseado em uma explicação que ele não é tão clara assim, que ele não dá de forma tão clara, que você não é uma atividade essencial. Enquanto isso, tem um cara que compete com você a vida toda, às vezes vendendo o mesmo produto, que está lá na sua calçada trabalhando normalmente. E sem máscara, muitas vezes, sem seguir as regras de higiene, de segurança. Poxa, como é que você vai ficar satisfeito numa situação dessa? O que é que faltava do governo do Estado? Impor, as regras são essas, então vamos fazer assim, vai ser assim por uma semana. Agora nem isso, foi semana passada esse decreto mais rígido. E hoje, uma semana já está desse jeito, entendeu? Muita gente no Alecrim, o mercado informal funcionando às mil maravilhas e as lojas do mercado formal fechadas. Ou seja, por não tomar uma atitude mais rígida, seja no sentido de fechar a economia ou no sentido de abrir a economia, o governo do Estado, a governadora Fátima Bezerra, vai causando uma insatisfação dos dois lados. Tanto do lado de quem defende uma retomada da economia e que não pode porque a burocracia impede, quanto do lado de quem quer um aumento maior do rigor e não tem porque só existe esse aumento maior do rigor no papel. As pessoas estão livres para fazer o que quiser